Sou o Luiz Antônio, sou da Universidade de Uberaba também, sou professor, junto com os meus colegas aqui, falar um pouco sobre o tema de Vygotsky, Davidov, junto de uma disciplina que a gente teve com o grande professor Orlando. Eu vou ficar vendo para um lado e para o outro, porque eu tenho vários monitores, fica mais fácil para mim. O meu tema foi a formação de conceitos na escola, pensamento empírico e o pensamento teórico. Foi feito um estudo baseado em biografias disponibilizadas por todo mundo, onde a gente fez uma reflexão entre vários aspectos da teoria de Vygotsky e alguns pontos de paralelo entre a teoria de Vygotsky e Davidov, seguindo orientações, o pensamento empírico e o pensamento teórico. Aqui a gente tem algumas literaturas que foram utilizadas, do professor Orlando, algumas de Davidov, Prestes e tudo mais. E o trabalho foi feito por meio de um estudo bibliográfico. Bom, aqui eu elenquei por meio de tópicos alguns dos pontos que eu gostaria de falar. Primeiro, o trabalho ele foi dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo foi a importância do aprendizado na escolar no desenvolvimento do estudante segundo Vygotsky. Vygotsky e o seu conhecimento dominante na área de psicologia. Vygotsky, ele tinha um profundo conhecimento na área de psicologia, entretanto, ele não ficou limitado nessa área, ele não se atrelou somente a ela. Um dos grandes pontos de Vygotsky foi a realização de novos estudos sobre a parte de aprendizado, de desenvolvimento humano, de comportamento humano, de relações psicológicas do indivíduo, tanto dentro quanto fora da escola. Ele estudou a complexidade e a diversidade da constituição psíquica do homem e ainda estuda as categorias específicas de sua construção teórica. O papel da escola para Vygotsky, ele coloca vários pontos. Dentro da escola, a gente vai ter como papel dela nessa linha de pensamento, é possível afirmar que a escola tem um papel essencial na formação, não apenas do aprendizado do aluno, mas também no desenvolvimento do ser humano. Então, para Vygotsky, tentar falar um pouco mais devagar, para Vygotsky, o interessante não era o aluno chegar na escola e aprender somente as matérias básicas, mas ele tinha que conseguir se desenvolver, que sair de lá como um ser pensante, um ser completo. Não bastava ensinar só o básico, só as matérias, deixar ele limitado dentro de uma caixa. A escola deveria formar essa pessoa, não unicamente trazer matérias que um professor leciona, mas também diretamente ter ligado ao desenvolvimento do aluno, da função psíquica, de realmente formar o aluno como um ser. Quando a gente pensa em matérias básicas versus a cultura, a arte e a ética, é que para Vygotsky define que há aquelas que são chamadas de atividade guia. Atividade guia são as atividades mais importantes para uma faixa etária específica e elas têm uma influência no auxílio desenvolvimento psicológico de uma criança. Então, quando você pega uma criança, você passa algumas atividades específicas para aquela faixa etária, que ela vai acabar desenvolvendo aquela criança não só em critérios básicos, mas ela acaba por expandir o desenvolvimento psíquico dessa criança. E trabalhando nessa área do desenvolvimento de uma criança, de atividades guias e tudo mais, a gente entra numa das teorias mais famosas e mais conhecidas, que seria a teoria histórico-cultural. Na teoria, ele vem com o pensamento, e Vygotsky definiu a teoria histórico-cultural como uma teoria que defende o desenvolvimento ocorrendo através da relação do sujeito com o ambiente. Lembro de uma aula onde a gente comparava 2 pessoas, uma pessoa que vivia num ponto A, de classe alta, com uma pessoa que vivia num ponto B. Ou melhor, 2 irmãos que vivem juntos, e a forma como eles interagem com o ambiente acaba que molda muito a personalidade de cada um. Então, na teoria histórico-cultural, o fato do ser humano possuir uma consciência fará com que a interação dele com o ambiente não seja meramente natural, mecânica, mas que ela cause um desenvolvimento. Então, eu posso ter um irmão que mora aqui na mesma casa que eu, que a gente tem as mesmas oportunidades, que a gente frequenta os mesmos círculos de amigos, mesmo pai, mesma mãe, e a forma como ele se desenvolve, pela consciência dele com a minha, ser de pessoas diferentes, acaba que não é da mesma forma. Então, você pode dar para uma pessoa 99,9% de igualdade. Ela ainda assim ela vai conseguir interagir com o meio ambiente de uma forma diferente. Depois disso também a gente vai ver que como o ser humano ele acaba
Só um minutinho. Não, tô apresentando aqui, pode fechar. Perdão aqui, que quando a gente está remoto. Bom, matérias básicas e o ensino fora do ambiente escolar. Assim, de acordo com essa teoria, ao ingressar na escola, uma criança começa a compreender os elementos básicos da consciência social. Então, quando você coloca uma criança dentro de uma escola, uma pessoa nos anos muito iniciais, acaba que ela não tem muita consciência do que ela é ainda. E isso vai passando e ela vai construindo por meio das amizades, de atividades guia, por meio da sua interação com aquele ambiente, um desenvolvimento. E para Vygotsky, na escola acaba se desenvolvendo tudo isso. Já vamos fazer um paralelo, que é um dos pontos do trabalho, foi fazer um paralelo entre a teoria de Vygotsky com Davidov. Para Davidov, ele considera já que não é suficiente que a aprendizagem escolar seja baseada em informações e fatos passados de forma isolada. O ideal para ele, segundo alguns trabalhos que a gente conseguiu buscar, é que a escola ensine o aluno a pensar de maneira dialética, através de um ensino que dê impulso ao desenvolvimento mental. O filósofo afirma em sua obra ainda que a aprendizagem leva o aluno a realizar o desenvolvimento. Então, meio que, para Vygotsky, uma pessoa ela vai se desenvolver. Ela, no contexto que você coloca, ela acaba se desenvolvendo. Para Davidov já é um pouco mais diferente, acaba que Davidov ele entende que você tem que proporcionar esse desenvolvimento para o aluno. E fazendo uma comparação entre as duas, a teoria de Vygotsky e Davidov, é possível identificar algumas semelhanças, como, por exemplo, a questão de não colocar desenvolvimento e aprendizagem como sinônimos, porém as diferenças entre as teorias têm caráter mais marcante. Enquanto a teoria histórico-cultural, ela aponta que a aprendizagem em ambiente escolar deverá versar também acerca de tópicos como ética, para que haja o desenvolvimento do estudante, como ser pensante em todas as áreas. De acordo com Vygotsky, o ambiente, seja ele qual for, vai favorecer o ambiente psíquico. Então, a grosso modo, Vygotsky falava que um ser humano ele vai se desenvolver independente do ambiente. Para Davidov já era interessante pensar que é melhor você propiciar um ambiente de ensino completo para o aluno para que ele se desenvolva. Aqui. Só um minutinho. Aprendizagem versus desenvolvimento. Foi um dos pontos que eu trabalhei. O sujeito como indivíduo, sujeito individual, foram um dos pontos trabalhados. Eu não vou passar todos os temas, a gente vai focar falando um pouco dos que eu acho mais interessantes, porque senão a gente também não vai conseguir finalizar no tempo e eu vou acabar me estendendo. Então vamos passar para a formação de conceitos. O ensino ele é dinâmico. O pressuposto básico, quando a gente pensa em algumas das teorias de Vygotsky, é que o ser humano constrói ativamente as funções psicológicas superiores, pensamento, memória, e algumas coisas eu vou esbarrar no que o colega falou antes, no que o Marega, o Eduardo Marega falou, sobre as funções superiores. Lembro quando a gente falou de seres animais, outros que não têm funções superiores e que eles não conseguem se desenvolver, não conseguem pensar a longo prazo, não têm uma consciência em si do que eles estão fazendo, do que eles vão fazer depois. Eles pensam só no momento. Para Vygotsky, já o ser humano constrói ativamente essas funções a partir das relações sociais que ele mantém e que implica em considerar também os aspectos histórico-culturais. Então, aonde ele vive, com quem, qual é a bagagem que ele tem, tudo isso vai influenciar no modelo de desenvolvimento de uma pessoa. Para Vygotsky, a apropriação do conhecimento é um processo vivo, dinâmico, significativo e construído na interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Essa visão destaca a importância do professor como mediador entre o aluno e o conhecimento. Então, o professor, ele posiciona um aluno em um ponto aonde ele mesmo consegue se desenvolver. E ele, por si só, consegue desenvolver as suas funções psíquicas superiores. Davidov, em 1988, é que eu estou com umas anotações aqui, afirma que o professor deve conhecer o aluno e compreender como ele aprende, quais são seus processos mentais na aprendizagem para organizar as atividades e a interação adequada em relação à generalização do conteúdo e à formação dos conceitos. Então, para Davidov, não basta eu colocar um ser em um ambiente e ele vai se desenvolver. Não, um professor ele tem que fazer isso ativamente no seu aluno. Ele tem que trabalhar isso com o seu aluno, ele tem que moldar isso como se
individualmente, aluno a aluno, para que o pensamento e o resultado de abstrações que esse aluno vai ter nesse desenvolvimento ajude ele a se desenvolver. Falei também de o ser humano constrói ativamente as suas funções psicológicas superiores, e os conceitos espontâneos versus conceitos científicos, que também foi um dos pontos onde o meu colega, o Eduardo, falou, ele também trabalhou em cima, que é para Vygotsky, os conceitos espontâneos, os conceitos específicos, são assimilados de forma diferente. Então, muita coisa, vamos dar uma olhada aqui nas anotações sobre, enquanto o primeiro são adquiridos de forma automática no cotidiano, por exemplo, andar até que nem tanto, mas muita coisa que você acaba aprendendo. Eu lembro de um exemplo que eu vi na aula, de um filho que senta atrás do pai no carro, e todo sinal vermelho, o pai para com o carro. O filho, então, ele entende que todo sinal vermelho, ele acaba tendo que parar o carro. Mas isso não foi ensinado, o pai não chegou. Ele assimilou isso de um conceito espontâneo. Ele viu o pai parando e pressupôs que todo sinal vermelho ele acaba parando. Já, por exemplo, alguns textos de Vygotsky, algumas coisas assim, você não aprende por si só, você acaba tendo que buscar essa informação. Não é um conceito que você busca, que você pode absorver de forma automática. Eu tenho que aprender de forma intencional. Quando eu vou... muitas coisas, quando você faz no seu automático, você considera isso como um conceito espontâneo. São coisas que você faz e, às vezes, você nem sabe o porquê você está fazendo. Já conceitos científicos, aprender Vygotsky, entender, o Eduardo também falou de participar dessa interação aqui em outra língua, eu tenho que me esforçar para conseguir compreender muitos dos termos que estão sendo utilizados. Então, não é uma coisa, é diferente para mim quando eu vejo uma apresentação em português e uma em espanhol. Eu tenho que usar conceitos específicos de tentar decifrar o que é uma palavra no contexto. Eu tenho que ir atrás desse conhecimento para conseguir compreender o que todo mundo está falando aqui. Ok. Luis, nos vamos acelerando un poquito, ¿sí? ¿Un minuto? Eu vou... Já é a conclusão agora. Ok. Então, aqui seria a conclusão. Com base no estudo, foi possível notar a importância dos conceitos visto que o conceito de aprendizagem se encontra intrinsecamente ligado, cabendo ao professor a função de compreender o aluno e entender a melhor forma de ensinar. Mesmo os dois tendo discordâncias, eles entendem que a escola é um ambiente muito propício para isso. É dever da escola preparar o aluno para a realidade da sociedade contemporânea. A formação de conceitos na escola deve ser uma das bases de aprendizado. Com o conhecimento dos conceitos, o aluno conseguirá adquirir uma compreensão que vai além do mero aprendizado acerca de um conteúdo, sobre um prisma unitário, fixo, onde não há ligação com outros objetos. Desta forma, objetivou-se demonstrar, com esta pesquisa, sobre a necessidade de incentivar os alunos o pensamento teórico, utilizando técnicas de ensinamento adequadas, de forma a se ressaltar a figura do aluno como sujeito, para que o aprendizado seja potencializado e haja a devida formação de conceitos no ambiente escolar. Então, a grosso modo, a gente tem que... as duas teorias concordam muito no processo em que o aluno tem que se desenvolver, elas diferenciam um pouco em como ele se desenvolve, quais os termos utilizados, achando pontos positivos e negativos. Como era um trabalho de comparação, não tenho tantas opiniões, foram levantados só os dados. Também não vou me estender mais por causa do tempo.